Olá, Tati, tudo bem? Olá, pessoal de casa. Hoje eu vou estar ensinando para vocês aqui 2 receitas à base de café. Claro, a gente vai estar aqui com um risoto de café e um vinagrete para temperar aquela sua saladinha. O pessoal que está aqui presente aqui, bom dia para vocês, pessoal. Espero que vocês aproveitem. Já devem estar com a receitinha na mão, se quiserem acompanhando, tá? Então aqui a gente vai começar com a base desse risoto, que é o caldo. Para o caldo, a gente sempre trabalha com os 3 ingredientes que seriam o mirepoix. Então a gente vai trabalhar com cebola, cenoura e salsão. Isso cortado grosseiramente para fazer um caldo, tá? Para ninguém chorar aqui, eu já trouxe a cebola cortada para não ter esse risco, né? Mas a cenoura e o salsão eu vou cortar aqui rapidinho para vocês. Como eu falei, não tem um corte específico para a cenoura, para o salsão, para a cebola. É um corte grosseiro que a gente vai usar para fazer um caldo, um fundo, né? Que é o nosso caldo de legumes. Esse caldo de legumes a gente vai fazer ele com a base do café, que vai dar todo o sabor para o nosso risoto. A cenoura integral, tá, gente? Não precisa tirar a casca, só precisa estar limpa, lavada, claro, né? A gente coloca na solução clorada para limpar a casca dela. Um corte grosseiro aqui, não é um corte minimalista, um corte pequeno, que afinal de contas a gente não vai usar esses legumes na preparação. Esses legumes vão ficar somente para saborizar o caldo. Cenoura já cortada aqui. Então agora a gente vai cortar o salsão. Salsão para alguns, para outros aipo, né? A gente não utiliza as folhas do salsão na preparação. Por quê? Com um caldo que a gente pode fazer ele para usar durante uma semana, que ele fica 5 dias na geladeira sem problema, as folhas do salsão acabam amargando esse caldo, tá? Uso imediato, ok, sem problema. Mas se a gente for fazer um caldo, para a gente ter um caldo na geladeira, para a gente usar durante a semana, isso vai acabar amargando, tá? Então vamos fazer alguns cortes também nele aqui. E quanto menor tiver, mais sabor vai soltar para o nosso caldo, tá? Então é importante a gente ficar atento ao caldo. É aquela coisa, caldo, quanto mais tempo ele apurar, mais ele vai ficar com o sabor que a gente quiser no final, tá? Então a gente vai começar aqui com os legumes já cortados. Eu vou aquecer a panela aqui, uma temperatura bem alta. Com o cooktop de indução, a gente não tem ideia da chama, né? Mas ele esquenta muito rápido, tá? Então, claro, um fogo em casa também vai usar o fogo alto. Que a ideia aqui agora, como o café ele tem esse tom tostado, é a gente liberar esse sabor tostado também dos nossos legumes aqui. Eles vão cair aqui, cada um vai elevar o sabor que ele já tem. Então a gente vai elevar o açúcar da cenoura, o sal que tem no teor de sódio alto que a gente tem no salsão, e a cebola, ela vai dar aquela defumada, que ela dá aquela escurecida. Quando a gente deglaciar, ela vai dar um tom de defumado para o nosso caldo. Não tem problema tostar esses legumes antes agora, porque o caldo, ele é escuro, é um caldo de café, então ele vai ter um tom escuro. Se a gente for fazer um caldo claro em casa, a gente só coloca eles na panela com água e deixa ele ferver. Para esse caldo específico, eu vou tostar os legumes. Então eu posso entrar com eles aqui, ó, direto na panela, já está quente. A panela está tão quente que está derrubando aqui um pouco a energia, mas a gente está recuperando aqui, ó. Rapidinho
ela já volta aqui. Podemos colocar todos os ingredientes de uma vez só, sem problema. Vou entrar com a cebola aqui também. Então agora, com os ingredientes na panela aqui, ó, vamos perceber que ele vai começar a criar um fundo, né? Para quem está aqui, pode perceber que ele começa a dar um tom no fundo da panela. Isso aqui, a gente vai resgatar todo esse sabor quando entrar os líquidos aqui. Então a gente vai entrar com a água, com o café, com o vinagre balsâmico. Então todo esse sabor, esse caramelizado que solta dos nossos legumes, que todos eles têm um tom de açúcar, né? Então esse açúcar é o que vai dar uma caramelizada. A gente não pode tostar eles a ponto de queimar e ficar amargo. Tem que tostar eles a ponto deles liberarem os açúcares para começar a caramelizar. Então esse tostado é mais uma caramelização natural do que eles têm, o próprio açúcar que eles têm. Tanto que a cebola caramelizada, a gente pode colocar ela na panela, só ela, ir mexendo, mexendo. Depois que ela solta toda a água dela, que ela não tem mais água, aquele ácido dela começa a se transformar no açúcar, começa a liberar açúcar. A gente consegue caramelizar a cebola sem colocar nenhum tom de açúcar. Então aqui esse processo aqui, ele é um pouquinho delicado, devagar, não precisa ter pressa. A gente precisa realmente dar uma tostadinha nesses legumes, tá? Que isso que vai dar todo o sabor para o nosso caldo. Sem pressa, fogo alto, né? Olhando para a panela o tempo todo, sem nada de gordura, para não comprometer o sabor final do seu risoto. Ah, mas o risoto a gente vai finalizar ele com manteiga. Poderia colocar manteiga aqui? Poderia, mas aí ia começar a fritar esses legumes. Fritar esses legumes não é interessante. A gente quer que ele toste, sem nenhum tipo de gordura, para que ele libere todos os sabores, os açúcares, todos os aromas para o nosso caldo. Se a gente fosse fazer um caldo aqui com um fundo de carne, a gente poderia estar tostando a palhas de carne junto nessa panela aqui. Como eu tenho um público muito amplo agora, que eu vou estar fazendo um risoto não só para um público que come carne, consome carne, também para um público vegetariano. Então eu não estou usando nada de proteína animal direta, só derivados, né? Queijo e manteiga. Poderia estar aqui com umas aparas de carne para esse caldo ficar fortificado, ficar com um outro sabor? Sim, sem problemas. Mas nesse caso aqui, eu consigo fazer um risoto democrático, todo mundo vai conseguir comer, tá? A gente vai conseguir pegar esse risoto e servir ele com um acompanhamento. Casa muito bem com carne, casa muito bem com frango, um frango assado, alguma coisa assim do tipo, fica bem legal. Olha a fumaça que está gerando aqui, né? Não sei se vocês vão conseguir ver, da panela está começando a criar um fundo, tá? Esse fundo, que é uma das partes que a gente vai deglaciar, que vai pegando todos esses sabores dos legumes que a gente vai deglaciar, que esse sabor vai voltar tudo para o risoto. A gente não perde nada. A única coisa aqui que vai ter descartado vai ser os próprios legumes que estão aqui, que eles vão soltar sabor só no nosso caldo. Aqui eu fiz uma ficha técnica para vocês, que eu coloquei pelo menos 10 minutos do nosso caldo fervendo, tá? Quanto mais tempo ferver, melhor para vocês, tá? O caldo vai apurar mais. Claro, depois que levantou fervura, fogo baixinho, tá, gente? Sem pressa. O caldo, ele vai estar pronto em 10 minutos, mas você vai conseguir apurar ele muito mais, fica ali pelo menos mais 10, 20 minutinhos, fogo baixinho, ele vai concentrar todos os sabores. Agora que a nossa panela aqui já está com fundo bem tostadinho, não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou pegar e vou deglaciar. Na receita aí eu coloquei para vocês o vinagre balsâmico como um dos ingredientes desse caldo. Que é a ideia do vinagre balsâmico? O vinagre,
ele vai quebrar aquele um pouco o amargor do café. Então, quando a gente usa o café, numa receita salgada, a gente precisa de um ácido para quebrar o gosto que fica quando você salga um café. Quando você adoça um café, ele fica, ao paladar, ele fica agradável, né? Quando você toma um café salgado, se ele não tiver um ácido, um elemento ácido, tipo um vinagre ou um vinho, ele vai ficar amargo ao paladar. Mesmo a gente amaciando no final esse risoto com a manteiga e o queijo, ele ainda vai continuar amargo. Então aqui, esse momento é bem importante para a gente quebrar esse amargor do café. Tá? Então, com o vinagre, e ele tem esse elemento ácido, eu já começo a deglaciar o fundo da nossa frigideira, tirando todo aquele sabor que estava grudado no fundo e resgatando ele para o nosso caldo. Vou entrar aqui com 150 ml de café coado, café que a gente faz em casa mesmo, para não ter necessidade de falar, tem que ser um expresso, alguma coisa, vai ter um sabor forte, marcante do mesmo jeito, tá? E 250 de água. Agora, eu vou deixar ele levantar a fervura. A partir do momento que levantar a fervura, 10 minutinhos, eu já tenho um caldo com sabor. Tá? Foi. Então agora é bem simples, a gente vai deixar ele apurar aqui pelo menos aí uns 10 minutinhos, para a gente conseguir entregar todo o sabor do café com os legumes para essa receita. Logo após isso, que a gente conseguir ferver, a gente vai colocar ele de lado aqui, não precisa deixar ele esfriar, a gente pode usar ele imediatamente, tá? Para um risoto, até melhor se já tem um caldo já quente, para facilitar o cozimento desse risoto. Ficar com controle. Como eu disse, ele já está começando a levantar a fervura aqui. Acho que dá para ver aqui que ele já é bem rápido o fogão de indução, né? Ele pega uma caloria no fundo todo da panela, ele consegue passar bem mais rápido que às vezes um fogão de chama. Enquanto ferve aqui, vamos para os nossos ingredientes do risoto, tá? Para o nosso risoto, a gente vai usar azeite ou óleo, da sua preferência, tá? Não tem uma coisa certa, a gente só precisa refogar o alho e a cebola e o grão no começo do cozimento. Ah, eu uso óleo de canola, tudo bem, sem problema. Não vai afetar no sabor final. Ah, eu vou usar manteiga no final? Posso usar manteiga no começo? Ok, só que o tempo de infusão da manteiga é um pouco menor. Então, quando o azeite, a gente tem um tempo de infusão de 160, o óleo de 180, a manteiga, a gente vai ter 50 graus. 50 graus, a manteiga já começa a queimar. E a partir do momento que essa gordura solta a fumaça, a gente fala que atingiu o tempo de infusão dela. Soltou fumaça, a gente perde essa gordura fica totalmente saturada. Então, a gente tenta refogar com uma coisa que a gente consegue aumentar a temperatura. Eu posso usar só azeite? Só o azeite também é legal, dá um sabor. Porém, o azeite, quando você passa ele dos 70 graus, todas aquelas propriedades maravilhosas que o azeite virgem tem, também vão por água abaixo, quando viram um óleo comum. Tá bem? Então, um azeite virgem, você pode usar ele para temperar uma salada, fazer um simples, dar aquele sabor no final. Mas, quando você leva a temperatura desse azeite acima de 70 graus,
toda aquela coisa boa que o azeite tinha, ele acaba caindo, acaba perdendo essas propriedades. Aí você poderia estar usando um óleo composto, que ele é composto de uma porcentagem de azeite, e vai dar o sabor do azeite no final, e você não vai ter um custo maior. Para cozinhar, então, para refogar, um óleo composto também atende bem para a gente poder fazer aqui. Só, se tiver alguma dúvida, pode ir mandando pergunta aí, a gente responde aí quando puder. Eu sei que quem estiver em casa, quem estiver assistindo vai ter alguma dúvida. Quem estiver aqui também, se você tiver alguma coisa, a gente já pode sanar essa dúvida. Você quer um risoto, não é uma coisa que a gente faz todo dia, mas é uma coisa que já está presente no nosso cotidiano, né? O risoto hoje em dia ficou uma coisa democrática. É uma coisa muito cara. Mas aqui, ó, com 4 ingredientes, o caldo de legumes, arroz, manteiga e queijo, a gente tem um risoto bem legal. Então, para o nosso risoto, como eu tinha falado, eu vou usar o azeite, alho, 2 dentes de alho aqui triturado, cortei ele na ponta da faca, ou pode triturar, da sua preferência. Cebola, cortadinha também em cubinhos, para a gente refogar. Tá? A gente vai usar aqui, o arroz, o grão é arbóreo. Tá? A gente acha muito fácil, tanto o arbóreo quanto o carnaroli aqui na região. Tem outros arrozes, tá? Italiano. Não é sempre que você vai achar os outros. Esses são os mais populares, mais acessíveis. A gente consegue achar ele no mercado, qualquer, a gente consegue achar o arroz arbóreo. Além disso, parmesão e a manteiga. Manteiga sem sal, de preferência, para a gente não acabar salgando o nosso risoto, tá? Porque muita gente às vezes vai lá, coloca a manteiga com sal, o queijo parmesão, que é um queijo salgado, depois saca sal e acaba perdendo. Então, não se perca no sal. Para a gente evitar isso, eu já trabalho com a manteiga sem sal, ainda mais visando que a gente é um restaurante escola, para os nossos alunos fazerem o passo a passo, tudo certinho, a gente já optou por trabalhar com a manteiga sem sal. Agora que já levantou a fervura aqui, eu vou baixar o fogo, porque não tem necessidade de ele ficar tão alto, é só o suficiente para ele evaporar, concentrar todos os sabores aqui nesse caldo, para esse caldo ficar bem rico para o nosso risoto. Tá? Então ele vai apurar aqui um pouquinho. Claro que não vou deixar o tempo suficiente aqui, porque senão a gente vai ficar mais da metade dessa oficina só fazendo caldo. Eu já tenho aquela coisa de TV, sabe? Tem alguma coisa já pré-pronta aqui para a gente adiantar esse processo. Mas o básico, o passo a passo, é esse aqui, igual eu ensinei para vocês, bem devagarzinho, sem pressa, fazer um caldo, leva tempo. Se quiser apurar ele, vai mais um tempo ainda, vai ficar super gostoso. Chefe, vou aqui interferir só um pouquinho, porque eu tenho uma informação importante. Tudo bem, Tati? Já estou sentindo, ó. Nesse horário, abre até o apetite, viu? Mas só para vocês que estão em casa acompanhando a nossa live saberem, a gente está transmitindo pelo YouTube da Prefeitura, pelo Facebook e pelo Instagram do Turismo Santos. Mas quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas sobre a receita, mande agora para a gente. Mas a gente está concentrando apenas no Facebook do Turismo Santos, tá bom? Então, perguntas, dúvidas, elogios, tá bom? A receita aqui está maravilhosa, pena que vocês não estão sentindo o cheiro. Mandem apenas as perguntas, comentários no Turismo Santos no Facebook, tá bom? Mas pode assistir a live por outros meios, mais as perguntas, comentários, elogios, tudo que vocês quiserem no Facebook do Turismo Santos. Eu não vou interferir agora, eu vou continuar acompanhando, tá bom, chefe? Ok, depois você vem provar aqui, né? Venho sim, hein? Daqui a pouco eu tô aí. Tudo bem. Pessoal, nosso caldo já apurou aqui, eu vou reservar ele aqui agora do lado aqui, colocar em cima desse Perfex aqui, espero que não
Queima. Nisso já vou pegar aqui nossa frigideira também, fundo triplo. Poderia ser uma panela também mais alta? Poderia, mas eu acho que para mostrar, pra vocês conseguirem enxergar melhor, eu decidi fazer numa frigideira. Tá? Aqui eu vou começar a refogar o nosso risoto. Começar o azeite, para ele dar aquela aquecida. Eu coloquei na receita aí, se não me engano, foi 20 ml. Isso. Mas a quantidade necessária para você conseguir refogar todos os ingredientes, o alho e a cebola no caso. Tá? Pode tirar isso aqui. Eu aproveito que eu substituo. Ah, já substituiu. Então aqui a gente vai aquecer esse azeite na panela. Já vou entrar com a cebola. E o alho, tá? Mexendo aqui constantemente para nada queimar. Aqui eu estou trabalhando com a frigideira de inox. O inox, ele não é um bom condutor de calor. Então ele acaba que distribui o calor para todos os lugares ao mesmo tempo, não focando no fundo da panela. Então a gente está sempre de olho aqui para ter certeza que não vai queimar um lado nem o outro. Importante a gente pegar aqui, na hora de fazer um risoto ou um arroz, qualquer coisa do tipo, a gente entrar primeiro com a cebola, tá? A gente sempre tem esse mantra, primeiro a cebola, depois o alho, primeiro a cebola, depois o alho. Por quê? Se caso essa panela já tivesse um tempo já aquecendo aqui, enquanto eu estivesse fazendo alguma outra coisa, e eu entrasse com o alho antes da cebola, o alho, ele ia grudar no fundo dessa panela e já ia começar a queimar. E o alho dourado, ele tem um sabor. O alho queimado, ele tem um sabor amargo, que não ia ser legal. Você entrando com a cebola primeiro, mesmo que essa panela já esteja já pré-aquecida, a cebola quando ela cai, em vez dela queimar de imediato, ela começa a soltar água, liberar. Tanto que quando você coloca uma cebola num refogado, ele começa a espirrar, fazer aquele barulhinho do refogadinho, é que realmente ele começa a liberar água. Assim que ele começar a liberar água, ele vai esfriar essa panela que já vai estar no fogo um pouco. Então aí você pode entrar com alho depois da cebola. Por isso a gente sempre pede isso. Claro, se for fazer um fundo escuro, uma coisa, até mesmo como se fosse um fundo para carne, um caldo, um molho de tomate, não tem problema entrar com alho primeiro. Ele vai dar aquela dourada, não vai passar coloração para a nossa preparação final. Então aqui, ó, já está dourando. Você consegue ver aqui, ó. O alho está dourando, a cebola está suando. A gente fala suando porque ela começa a liberar água, soltar água, começa a fazer aqueles Lá vou barulhinhos. eu de novo, chefe. Ó, pessoal, bem. Ao vivo é assim, né? Teve uma intercorrênciazinha aqui que a gente já vai arrumar. Enquanto isso, eu vou conversando com o chefe para a gente também não estragar essa receita. Uma coisa que eu achei muito legal, que já aprendi hoje, hein? Uhum. Quer dizer que a cebola tem que ser antes do alho. Eu fazia Melhor tudo coisa. Errado. Porque senão pode queimar o alho e aí estraga, né? O gosto. Sim, com certeza. Né, a ideia da cebola cair antes é ela baixar a temperatura da panela, né? Uhum. Ela vai começar a refogar, ela cai, ela solta água. A cebola, ela começa a soltar água na sua preparação. Entendi. Então, assim ela baixa a temperatura. Quando você colocar o alho, você vai conseguir ter um alho dourado e uma cebola fritinha. Porque se você colocar o alho primeiro, vai ter um alho queimado. E a cebola ainda não conseguiu soltar Anotaram. Eu que não sou muito boa na cozinha, já anotei essa dica. Mas, chefe, agora a gente está querendo interferir um pouquinho aqui, mas para contar também um pouquinho da história do Estação Bistrô, né? Já existe desde 2013, né? 2012. 2012? Isso.
É um projeto, gente, que existe, é bem legal, ele capacita estudantes de faculdades também, dá oportunidade, né, da pessoa entrar no mercado de trabalho. Conta pra gente um pouquinho de como funciona, como que é esse projeto, essa parceria, explica para quem está em casa assistindo. Então, nosso projeto começou lá em 2012, né? No começo, esse projeto, a gente trabalhava com jovens de 16 a 19 anos, né? Com o tempo, a gente viu a necessidade de pegar essa galera um pouco mais velha, que é o que está precisando do mercado de trabalho agora. Sim. Então, a gente começou a trabalhar com jovens de 18 a 29 anos, né? Com um retorno, acho que bem melhor, que a gente consegue pegar um pessoal já querendo entrar no mercado de trabalho. E eles podem atuar em diversas frentes, né? Tanto na cozinha, sim, como servindo, como garçom, eles são capacitados, fazem tipo uma rotação, né? Todos os setores do restaurante eles passam. Então eles passam pelo salão, pelo bar, pela confeitaria, garde-manger, cozinha quente e até a parte de lavagem de louça. Então a gente forma esses alunos, né, para atuar no restaurantes, em vários restaurantes que a gente tem na cidade. Então, a galera geralmente vê que a gente está formando, em outubro vai formar uma turma, julho já começa. Hoje, preciso de gente para trabalhar em tal setor. Então, a gente vai direcionando eles para o mercado de trabalho. Geralmente, quando a gente forma eles, na formatura, acho que mais da metade da turma já está encaminhada já. Já tem, assim, um número de quantas pessoas passaram pelo projeto, já estão trabalhando aí? Estamos na 15ª turma. Cada turma são 25 alunos. Então, é matemática. Faça a conta em casa. E, chefe, na pandemia, como é que está funcionando o Estação Bistrô? A gente está funcionando, seguindo todos os protocolos de segurança, claro. A nossa capacidade ainda estamos mantendo 40% ali, mesmo tendo aumentado, a gente está mantendo para ter um espaço maior entre as mesas, né? Estamos trabalhando das 12 às 15, tá? Também estamos no delivery, pode entrar nos aplicativos e pedir no delivery também, ajuda a gente, não só no presencial, mas também no delivery. Prestigiem, viu, pessoal? Então agora vai continuar o chefe Monteiro aqui com a receita, a gente já arrumou tudo que tinha que arrumar, daqui a pouco eu volto para provar. E vocês morram de inveja de mim, né? Tchau, chefe. Então continua aí. Obrigada. Agora sim, acho que o nosso cooktop aqui desencantou, a gente vai finalizar aqui, né? Vamos começar agora. Aumentar a temperatura. Vou entrar com o grão do arroz, né? Igual eu falei, estou trabalhando com arroz arbóreo aqui. A diferença do arbóreo para o carnaroli é que o carnaroli ele é um pouquinho mais longo, o arbóreo é um pouquinho mais achatado. Não muda, é um arroz, um grão para risoto, tá? A importância do grão de risoto é que ele tem uma quantidade enorme de amido dentro dele. Então esse amido é o que vai liberar para esse risoto ficar cremoso. Muitas vezes, às vezes, as pessoas têm uma ideia errada de que risoto é um arroz empapado. O risoto é um grão específico italiano, que mexendo ele constantemente, com um caldo rico, a gente vai ter um arroz cremoso. Outra coisa que as pessoas também acabam fazendo, né? Colocar creme de leite no risoto. Não precisa, tá? Você fazendo refogado, entrando com as quantidades de caldo necessárias, mexendo ele constantemente, você vai ter a cremosidade necessária, sem colocar creme de leite. Só vai entrar com a manteiga e o queijo, como todo risoto no final. Tá? O queijo, eu uso parmesão, que não é tão agressivo, a todos o parmesão é um pouco picante, salgado, mas para todas as preparações que eu faço no restaurante, ele não é tão agressivo, não bate de frente com as coisas que eu preparo lá. Pode ser um outro queijo, duro também, no caso, um queijo bem curado? Pode, um queijo à sua escolha. Mas o parmesão eu consegui fazer com que todos os pratos tenham um padrão no sabor, sem ficar muito agressivo esse queijo. Então eu estou refogando aqui, ó, nosso arroz. Ele vai começar a ficar translúcido e no centro dele vai ter um pontinho branco. Que aí eu vou ter a certeza que a gente selou esse grão, ele pegou todos os sabores do alho, da cebola, nesse refogadinho, e quando eu começar a mexer, ele vai liberar o amido aos poucos. Colocar ele na panela e jogar água e mexer, dá para fazer? Dá. Mas aí você vai ter uma liberação de amido muito grande logo no começo, às vezes o seu grão vai estar cru no final e vai estar super cremoso, você acha que está pronto. Legal você selar, fazer esse refogadinho aqui, mexer o grão, fazer o passo a passo. No restaurante, eu faço esse pré-preparo tudo antes do almoço. Então, esse pré-preparo, que é pré-cozinhar ele, eu faço tudo aqui antes do almoço. Para na hora que o cliente sentar na mesa, algum de vocês chegarem lá, eu conseguir finalizar esse risoto em 5 minutinhos. Senão, o tempo vai ser de 15 a 20 minutinhos para a gente conseguir finalizar. Então, o nosso arroz já está refogadinho aqui,
eu vou entrar aqui com o nosso caldo. Caldo, a gente vai fazer ele em 3 etapas, esse arroz, tá? Então a gente vai colocar o primeiro caldo até cobrir os grãos, igual eu coloquei aqui, dar a primeira mexida nele para ele começar a liberar o amido dele aos poucos. Vou baixar mais o fogo. Importante esse primeiro caldo, que é o que vai deglaciar o fundo dessa panela. Então todo o sabor do alho, da cebola, que estava grudado no fundo dessa panela, ele foi deglaciado com esse primeiro caldo. A gente assenta o arroz de novo e vamos entrar com a segunda parte do caldo. Mexendo aqui, ó, constantemente agora, sem parar. A gente vai e assim, sem parar, mexendo o tempo todo, a gente vai liberando todo o amido que tem nesse grão, fazendo com que ele fique cremoso. Outra coisa do risoto, o risoto servido al dente sempre, tá? Claro, eu gosto do meu bem passado. Seria o bem passado, seria ele mais molinho, tá? Risoto a gente sempre tenta servir ele al dente. Se caso, claro, o cliente é igual um ponto de carne, eu posso escolher. Posso chegar lá e falar, eu quero um risoto mais bem passado. E aí eu vou deixar ele cozinhar um pouco mais no caldo antes de entrar com a manteiga e com o queijo. E a partir do momento que eu entro com a manteiga e o queijo, ele para de cozinhar e estagna, então fica aquele pontinho no centro desse grão, um pouquinho mais durinho. Quando você mastiga, você sente. E o legal é isso, senão acaba virando um mingau com vários pedacinhos de arroz. Então você tem que ter uma textura quando você morde, quando você mastiga, para sentir realmente esse arroz. Lucas, Mônica, você consegue passar esse caldo para cá? Tenta coar ele. Aquele restante de café, onde? Aquele restante de café, onde? Tá? Pega lá e traz para mim também. Mônica, vou colocar aqui para trazer, tá? Consegue coar assim. Agora que a gente já fez as 2 primeiras etapas, para quem for fazer isso aqui, para ficar durante a semana, 5 dias que ele aguenta na geladeira, essa parte é a hora que a gente reserva ele. Tá? Por quê? Essas 2 primeiras etapas a gente fez o pré-cozimento dele. Na hora de finalizar, quando você finaliza o risoto, ele tem que ser servido imediatamente. O risoto não dá para fazer, depois colocar o manteiga e o queijo, segurar ele um pouquinho, senão ele vira um bloco. A manteiga e o queijo ele vai esfriar, vai endurecer e vai virar um queijo de corte assim. Então, agora seria o momento, eu vou fazer, estou preparando agora no almoço, para finalizar na janta. Nesse momento a gente tiraria ele do fogo, colocaria ele em uma outra travessa e reservaria na geladeira. Para aí sim, na hora que fosse servir, finalizar ele na hora, para ele ficar super cremoso e fresquinho, feito na hora. Então agora eu vou entrar com a última parte do cozimento aqui, que é a hora que a gente tem que mexer, igual eu coloquei na ficha aí, bem, não deixar um segundinho, caldo sempre até cobrir o grão totalmente.
E a gente vai mexer agora. Aumentar um pouquinho o fogo. O legal do risoto é fazer ele com fogo mais alto para que ele seque e fique cremoso também ao mesmo tempo. Se a gente deixar ele com fogo baixo, ele vai ficar cozinhando, cozinhando e acaba que não vai secar. Lá vou eu de novo. Oi. É que a gente tem uma pergunta aqui, chefe Júnior. Sim. E aí é bom a gente já esclarecer no mesmo momento para quem está assistindo, né? Ser prestigiado, e também quem tem mais dúvidas já pode mandar, que eu já vou lendo aqui, tá bom? É do Cláudio Correia. Ele mandou assim: qual a quantidade de caldo para que o arroz chegue no ponto certo para essa quantidade? Essas quantidades eu acabei que não coloquei, só coloquei a quantidade de caldo e a quantidade de arroz, né? Isso. Então a gente tem que colocar sempre 3 vezes a quantidade de arroz que a gente vai usar. Se a gente vai usar 200 gramas de arroz, a gente vai usar 600 ml de caldo, tá? Pronto, né? Então a gente vai dividir ele em 3 partes. Vai entrar com a primeira parte, que é a mesma quantidade de arroz para caldo, a segunda e a última quantidade. Então a gente sempre vai cobrindo o grão. Se você for dividir exatamente, você vai dividir em 3 vezes, 3 partes iguais. Tá? Entendi. Vai observando, né? Isso. Em todos os casos. Então, está respondido, Cláudio. Se você também tem alguma pergunta, pessoal, a gente está concentrando perguntas, comentários, elogios, tudo no Facebook do Turismo Santos, tá bom? Embora a gente esteja transmitindo por outros meios, por Instagram do Turismo Santos, pelo Facebook e também pelo YouTube da Prefeitura, mas perguntas e comentários apenas no Facebook do Turismo Santos. Se você tem, manda aqui que a gente já entra no meio aqui da confecção da comida e a gente já tira a dúvida com o chefe, tá bom? Deixa ele continuar. Tchau, tchau, chefe. Tchau, Tati. O nosso risoto aqui, ó, tá em plena ebulição, a gente mexendo aqui constantemente o tempo todo para que ele cozinhe por igual eu falei, o inox é uma panela bonita, tudo, mas ela não é uma boa condutora de calor, então ela vai aquecer um lado, aquece o outro, então tem que estar distribuindo esse calor o tempo todo, tá? A gente já consegue perceber aqui, ó, que o grão, ele começa a mudar. Ele começa a ficar mais inflado, ele está hidratando, ele está liberando amido, que você consegue perceber que o caldo não está mais líquido, ele começa a ficar licoroso. Não sei se vocês vão conseguir ver aí agora, acho que talvez não. Vê? Se tivesse líquido, se você fizesse isso, ele ia espalhar todo. Então ele está licoroso, ele está abraçando o grão. E você fazer um risoto que depois no final vai ficar líquido para um lado e arroz do outro, não é legal. Aqui tudo tem que estar junto. Por isso que a gente monta em alta temperatura a manteiga e desliga o fogo e entra com o queijo logo depois, para que o queijo segure toda essa onda e mantenha tudo junto. Vou entrar com mais um pouquinho do caldo aqui, só para certeza que ele vai liberar, porque ainda acho que falta um pouquinho de cremosidade, mas isso agora a gente vai finalizar. Para ver que o grão está já bem cozidinho. Vou pedir para minha auxiliar aqui, a Mônica, despejando a manteiga aqui para mim, que agora é muito importante não parar de mexer o tempo todo, para a gente conseguir montar esse arroz com o caldo na manteiga. O chefe vai mexendo. Eu vou ler mais uma pergunta do Fernando Lumertz. Não vai vinho nesse risoto, chefe? Nesse risoto, como eu usei o vinagre balsâmico no caldo, como um tom ácido, eu não coloquei o vinho na hora de fazer o começo do risoto. Então, geralmente, a gente faz o risoto como? A gente refoga alho e cebola, entra com arroz e deglaceia com o vinho branco. Ou o vinho tinto, de sua preferência, dependendo do sabor que você vai dar no seu risoto. É porque como o branco dá mais para que sabor, o tinto? Como o branco fica aquela coisa mais neutra. Você vai ter o tom ácido,
mas você consegue finalizar para qualquer tipo de preparação. Para o vinho tinto, se eu for fazer um risoto, que ele vá uma carne vermelha, que ele vá até mesmo legumes coloridos, você pode usar o vinho tinto, que ele não vai ficar agressivo, né? Entendi. Então, e o vinho branco você tem uma base para tudo. Você pode até finalizar depois com um fundo escuro, que vai dar sabor para o seu caldo, e não vai interferir na cor, né? Então, nesse caso aqui, eu não usei o vinho branco justamente porque eu entrei com vinagre balsâmico, um tom ácido lá. Para não ficar os dois brigando aqui dentro com vários tons ácidos, eu decidi usar o vinagre direto no caldo, e não no arroz. Tá respondido então, Fernando. Se você tem dúvida, então, manda lá pelo Facebook do Turismo Santos, Portal de Turismo de Santos, tá bom? Que a gente já entra aqui de novo e já tira a dúvida com o chefe. Bora lá. Então aqui, a Mônica entrou com a manteiga para mim, eu fui mexendo o tempo todo, para ver como já mudou a textura do nosso risoto. Tá bem cremoso. Agora que eu consegui incorporar a manteiga nesse caldo e todo o grão, eu vou desligar, para que ele pare de elevar a temperatura, para eu entrar com o queijo parmesão. A ideia aqui é montar esse risoto no queijo, para que todos os sabores fiquem unidos, num sabor só, né? uma coisa só. Não ficar pedacinhos de queijo boiando em cima, e sim tudo com um sabor único, né? Então aqui, com o fogo já desligado, para mim não ter a separação da manteiga do óleo que o queijo solta, eu vou incorporar o queijo já com o fogo desligado. Como ele está com uma alta temperatura que o amido segura com o caldo, eu entro com o queijo e vou misturando. Misturar, bater bem ele, até que ele pegue e incorpore nessa preparação. Ele vai amaciar a nossa preparação. E agora sim, no final, depois que eu entrei com tudo, eu vou acertar o sal. Tá? Então vamos de pitadinha. Nenhum elemento aqui era salgado, né? Só o queijo parmesão. O caldo não foi nada de sal, então a gente coloca o sal, vamos mexer e provar, saber se a gente atingiu o objetivo. Vai ficar com gosto de café? Vai, a gente está com gosto de café. É muito forte? Não. A gente consegue equilibrar ele com a ideia do balsâmico, do vinagre, e a manteiga e o queijo amacia, não fica tão duro no paladar. A ideia no final vai ter um gostinho de café com leite, mas é risoto. É salgado. Então, mas é preparações salgadas. Dá para fazer um monte de coisa. Eu já fiz carne, já fiz frango, já fiz maionese, já fiz molho barbecue. Vou ter que provar aqui antes de soltar, porque eu não posso. Perfeito. Posso servir ele agora, que ele já está no ponto. Aquela colher maior? Aquela que você separou o caldo? Então, enquanto o Lucas vai buscar, eu vou continuar mexendo aqui para que ele mantenha a cremosidade. Se ele deixar parado, ele vai endurecer muito rápido. Tá? Eu vou empratar ele aqui. Risoto não tem montagem, risoto não tem como deixar ele em pezinho, é um risoto. Você vai saber que o risoto tá bom que você colocou no prato e ele deu aquela escorridinha. Aqui a gente poderia servir ele com uma carne de panela, com uma carne de porco assada, com um frango assado, com uma carne vermelha também grelhada, que casaria muito bem com o sabor do risoto. Ah, eu quero comer só o risoto em casa, não quero fazer nenhuma proteína, eu sou vegetariano. Você pode entrar com frutas secas.
As frutas secas, elas ficam muito boas no paladar como café. Então, pode entrar com damasco, uva passa. Eu vou colocar aqui um pouquinho de ameixa, tá? Ameixa desidratada, ameixa seca. Eu vou colocar no risoto agora, mexer e vou deixar essas duas versões. Claro, o que eu vou servir hoje no restaurante vai estar só com o café, porque vai uma proteína do lado, tá? Então eu vou servir, vou colocar aqui agora a fruta seca. Como o caldo está bem quente ainda, ela pega esse sabor, hidrata. Poderia colocar algum tipo de fungo, ou um cogumelo, um fungo seco? Também, ok. E ornar, ia ficar legal. E vai também cair muito bem no paladar. Então aqui eu decorei com algumas florzinhas comestíveis e está pronto para servir. Como eu falei, servir imediatamente, porque ele vai esfriar, ele vai endurecer, ele vai ficar pesado por causa do queijo e da manteiga. Como a Tati já está, acho que, ansiosa ali para provar nosso risoto, chama ela para fazer essa primeira degustação aqui, né? Para saber. Opa, você me chamou? Sim. Já estou aqui do lado, só estava esperando você dar uma ordem para provar, que vocês não vão conseguir, mas eu sou muito privilegiada. Sempre quis um momento desse, em primeira mão, experimentar um prato, tá com cheiro mó gostoso. E nessa hora, ó, quase meio-dia, né? Perfeito. Posso já? Pode. Então aqui a gente tem só o risoto de café e aqui o risoto que a gente acrescentou a fruta seca. Né? Tá? Pode provar, tá bem al dente. Então, ó, pessoal, só para lembrar, né? A gente está aqui seguindo todos os protocolos Covid, inclusive o pessoal que está participando da oficina. Vocês gostaram? Gostaram? Tava todo mundo aqui babando, prestando atenção. Vocês em casa também espero que tenham anotado tudo direitinho. Se tem pergunta, manda que eu ainda leio aqui, hein? Manda pelo Turismo Santos, o Facebook deles, tá? Que a gente lê. E para seguir os protocolos, então, eu vou tirar aqui minha máscara. Deixa eu ver se eu não vou me atrapalhar um pouco aqui. Né? Porque nessa hora aqui, não tem muito como, né? Para mim colocar o risoto ali e isso terminar. É muito bom. Prova um pouquinho de cada, né? Isso. Bora lá. Ah, já tô com uma fome, se deixasse eu comi o prato todo. Grão al dente, cremoso. Gosto do café. Gostoso. E eu tava vendo ali aquela... Como é que chama? Tem algum... Saltear. Nome? Saltear. Gente, eu tava vendo a habilidade do chefe, né? Você faço isso em casa uma vez, eu tentei esparramar comida pela cozinha toda. Acho o máximo. Tá muito gostoso esse. Você sente o café bem no finalzinho, assim, né? Não fica agressivo, não é uma coisa... Pega, igual eu falei, pra gente que toma um café, vai lembrar um café com leite. O queijo, o café, isso aqui acaba que o paladar, né, tem a memória afetiva, né, das coisas que você come, você vai tendo essa memória. Sim. Quando prova alguma coisa, sente o cheiro disso, você acaba lembrando, remete a gente para alguma coisa. É verdade. Então, eu pelo menos, né, cada um tem o seu, né, mas eu, quando como, no finalzinho, café com leite, é isso que eu lembro. Ai, café com leite é tudo de bom, né? Eu, pelo menos, cafezinho de manhã é de lei. E esse prato vai entrar no cardápio do Estação Bistrô? Hoje e amanhã, no festival, a gente vai estar oferecendo esse prato e a proteína é a escolha do cliente. Claro, a proteína vai de filé mignon, de alcatra e frango, o cliente escolhe e a gente faz então, acompanhamento. Se você está vendo em casa, não precisa passar vontade, né? Já pode encomendar e ficar aqui que nem eu, todo feliz. Ó. Muito bom. Uma delícia. Eu vou provar isso agora. Tem a frutas secas, né? Que você falou, chefe. Essa que é a diferença. Ameixa. Tatiana está passando bem, viu? Ah, lembrando para vocês, antes de eu provar esse segundo, tá? Que a gente, ó, quer ver? No site turismosantos.com.br/Festival Santos Café, tá? O hot site do festival. Vocês que estão em casa podem encontrar uma relação de estabelecimentos comerciais
parceiros do festival. E cada um deles está fazendo uma receita diferente, oferecendo um salgado, um doce, uma bebida, uma releitura de alguma coisa relacionada a café, usando café. Então está lá no hot site uma lista desses produtos feitos com café. Pode entrar lá, turismosantos.com.br/Festival Santos Café. Você encontra toda essa relação, aí você pode já pedir para o almoço de hoje, ou come durante o dia. Indica para os amigos, tá, pessoal? E lembrando que a nossa live está sendo transmitida pelo Facebook e pelo Instagram do Turismo Santos, pelo YouTube da Prefeitura, mas comentários, elogios, qualquer coisa que vocês queiram falar com a gente, manda pelo Facebook do Turismo Santos, tá bom? Eu vou provar aqui o outro, porque como o chefe falou, não pode deixar esfriar, senão fica grudado, é isso, né? Fica durinho, fica durinho. Então, tipo, de prato acabou, já serve, Servir imediatamente, né? Queijo, quando você esquenta o queijo, ele vai ficar aquela coisa borrachuda. E ele tem que ficar cremoso. A ideia é ficar cremoso. A partir do momento que você deixa ele esfriar, ele vai ficar compactado ali, vai virar aquele queijo duro. E aí, para esquentar ele no micro-ondas, já não vai ser a mesma coisa. Eu ia falar isso. Porque comida já de esquentar no micro-ondas, eu já deixo pelo menos para... Só se for o último caso, né? Sim. Perde um pouco, não perde a qualidade? Perde. A gente ainda vai mostrar um vinagrete de café aqui, hein? Coisa rápida. Vamos lá. Vamos mostrar assim, mas antes também, vou ler... Agora eu vou voltar com a minha máscara, né? Que acabei de comer. Depois eu me esbaldo um pouco mais. Mas agora eu volto com a minha máscara para ler alguns comentários que estão chegando, chefe. Alessandra Franco, tudo isso já chegou durante, tá, pessoal? Alessandra Franco, logo no começo, colocou: programação maravilhosa. A secretária Célia, Estorino e a equipe estão de parabéns. Também acho, estão de parabéns. A gente está muito feliz de estar aqui. Foi muito bem organizado esse festival, justamente para as pessoas não perderem como foi no ano passado, né? Porque foi um sucesso em 2019, todo mundo ficou com aquele gostinho de quero mais em 2020. Veio a pandemia, deu aquele balde de água fria na gente. Mas esse ano a gente está de volta e não tem problema. É meio online, meio presencial, mas a gente está aqui. O Arthur Henrique de Andrade deu bom dia para a gente, falou muito bom. Obrigado, bom dia. Obrigada, Arthur. Tomara que você continue aí. A gente vai ficar das 11 até as 5 horas da tarde, mais ou menos. Eu, Bela Parron, Thiago Vigert, fazendo a mediação aqui com várias atrações. A Simone Zanazzi, bom dia. Aí ela tinha perguntado, esse fundo de panela é essencial na hora que você estava fazendo o fundinho da panela de legumes? Com certeza. Aquilo vai dar todo o sabor para o nosso risoto, né? Nosso risoto. O caldo, ele vai estruturar toda a nossa preparação. Se o caldo estiver fraco, o risoto vai ficar fraco. Então ele tem que estar saboroso. Ele que vai dar potência para o nosso risoto. E ela falou, delícia. Também acho, gente, uma delícia. Aí depois a Patrícia Oliveira, adorando. Mandem, gente, um monte de O, um monte de A, um monte de E. A gente adora, a gente percebe a empolgação do pessoal na internet quando manda mensagem assim. Sim. Ela falou, era tudo que eu precisava para esse feriado. Uma receita delícia com café. Obrigada. É isso aí, gente. Feriado, o pessoal está em casa. A gente não está podendo sair muito, fazer muita extravagância por conta da pandemia. Assiste o nosso festival, anota um monte de receita bacana. Vocês vão aprender um monte de coisa legal, curiosidade, tá bom? E aí vocês aprendem, ao mesmo tempo fazem uma receita nova, ouvem um pouco de música, que daqui a pouco vai ter uma atração musical também. Maria de Lourdes Machado Coelho. Se quiser um risoto de camarão ou outro sabor, em qual momento eles entram? O risoto que eu faço, né? Claro, não, um risoto só de camarão. Não vou colocar um camarão, um risoto de café, porque é tiro no pé, né? Aquela coisa. Eu vou pegar um ingrediente que aqui vai ficar super forte e colocar um camarão que é super forte. Não dá para juntar. Duas coisas que brigam não se conversam, né? Então a gente tem que ter uma coisa que orne, igual eu falei, orna com uma carne, com um frango, uma carne de porco. Ok. Um risoto de camarão, eu coloco o camarão quando vou fazer a última parte do cozimento. Selo ele, deixo ele reservado. E coloco ele na última parte, quando eu mexo ali rapidinho, entre com a manteiga e o queijo. Porque se eu continuar desde o começo com esse camarão, o camarão ele começa a enrolar. Quando você vê, ele ficou desse tamanhozinho e ele fica duro, fica uma borracha. Você mastiga, você não consegue dissolver ele. Entendi. Então o camarão, selou ele, não precisa estar. Selou, aí você coloca ele no último cozimento. Para quê? Sei lá. Para que ele esteja um pouquinho dourado e ele termine de cozinhar junto com o caldo. Sela o quê? Um azeitinho, salzinho? Azeitinho, sal, selou, deixa ele reservado. Faz o seu risoto com caldo de camarão, pega as cascas do camarão, pega a cenoura, a cebola, coloca as cascas do camarão, coloca a água e deixa fazer um caldo super forte. Aí você vai colocar no seu arroz, fazer tudo bonitinho. Na última parte, antes da manteiga e do queijo, sendo o camarão, ele termina de cozinhar. Entendi. Lúcia Bueno, que vontade de experimentar. Ai, Lúcia,
vem pra cá. Não pode. Não, mas pode experimentar, é só encomendar no Estação Bistrô. Café em todo canto, sim, concordo. Ela pôs kkk, mostrando a importância das escolas, universidades e laboratórios para a economia local. Muito importante, né? Todo mundo trabalhando junto, capacitando o pessoal, entrando no mercado de trabalho mais preparado, dando oportunidade, né? Essa é a ideia, né, pessoal? João Alves, deu água na boca. Existem outros pratos que podemos fazer com café? Acabei de falar, viu, João? A gente tem lá no portal Turismo Santos /Festival Santos Café uma relação dos estabelecimentos comerciais que são parceiros aqui nossos do festival e todos estão com pratos, com receitas feitas à base de café, comercializando. Inclusive hoje, tá? Amanhã ainda tem o nosso festival, você pode ir lá encomendar, até o próprio Estação Bistrô você pode comer esse risoto. Além né? desse risoto, a gente também está com uma sobremesa que vai café, a nossa mousse de chocolate com café, que vai um picolézinho de banana também, que fica show de bola. Então você pode comer o café na refeição principal e ter na sobremesa também o cafezinho. Chefe, agora a gente vai para o outro prato, o vinagrete? Sim, eu vou fazer o vinagrete. É uma coisa simples, rápido, não precisa levar a temperatura. Eu consigo fazer ele só com bons ingredientes, tá? Que é o vinagrete. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou sair de cena, deixa o chefe aí, prestem bastante atenção. Dúvidas, comentários, elogios, quer conversar com a gente? Facebook Turismo Santos, tá bom, pessoal? Que eu entro aqui e converso com o chefe depois. Vamos lá, vamos para a próxima receita. Obrigada, chefe. Valeu, Tati. Eu vou deixar isso aqui de lado. E vamos para o nosso vinagrete. Vinagrete, as pessoas têm a ideia errada que o vinagrete é aquela coisa de cebola, tomate, pimentão, e acaba excedendo muitos ingredientes no vinagrete. O que é o vinagrete? O vinagrete vem do francês, a gente pega que é vinagre, azeite, uma acidez, no caso, que vem do vinagre, sal, pimenta. É isso. É um molho que vai no nosso vinagrete que a gente enche ele de coisa. Então a gente vai colocar cebola, tomate, e no final a gente vai colocar azeite e vinagre e sal e vai condimentar isso. O vinagrete é esse molhinho que a gente faz. Então eu vou fazer um vinagrete simples com café aqui para vocês entenderem como dá para a gente temperar uma saladinha com um café também. Não é uma coisa que a gente vai ver todo dia, não é uma coisa que a gente vai fazer todo dia, mas quando você tiver aquela sobra de café lá no fundo da garrafa, dá para a gente fazer isso aqui e deixar uma bisnaguinha na geladeira. Está na hora de comer? Vai lá e joga em cima da nossa saladinha que vai temperar super bem. Tá? Então, para isso, a gente vai precisar de um recipiente que caiba todos os ingredientes, um bolzinho no caso. Tá? Eu vou colocar aqui 50 ml de café. Coado, 50 ml de azeite, e vou colocar o nosso item ácido num formato que eu já fiz antes, que eu confeccionei antes. É um balsâmico, só que eu fiz uma redução de balsâmico. O que eu fiz? Eu entrei aí com 500 ml de balsâmico e 250 gramas de açúcar. Reduzi ele até ele ficar uma calda. Tanto que na receitinha de vocês, eu coloquei no fundo, lá na última coisa lá, como fazer redução de balsâmico. Tanto que o vinagrete já está lá, redução de balsâmico. Mas aí como fazer esse ingrediente, eu coloquei lá no final. Então você vai colocar tanto o açúcar quanto o vinagre balsâmico no fogo, mexer no começo para que o açúcar desmanche no meio do vinagre. Depois você vai elevar a temperatura e deixar que ele ferva. Ponto de calda está pronto, tá? Então eu vou ter uma redução de vinagre balsâmico, que ele vai concentrar o sabor. Vai ter a acidez e vai ter o açúcar necessário para quebrar o amargor do café. Então aqui eu vou entrar, na receita eu coloquei aí, se não me engano, 25 ml. Isso. Vou colocar aqui e mexer. O vinagrete nada mais é do que uma emulsão instável. O que quer dizer isso? Quando você tem uma emulsão estável, você consegue bater ela e ela vai ficar naquele período, daquela forma por um longo tempo. Então, uma maionese caseira, que a gente bate ela, a gente emulsiona ela quando vai colocando óleo e ela fica daquele jeito um bom tempo na geladeira, né? Já com o vinagrete, ele é
fica separando, porque como tem gordura e ácido, os dois se separam. Então, toda vez que você for mexer o vinagrete, for usar ele, você tem que mexer, para que todos os ingredientes se misturem. Senão você vai colocar o seu vinagrete em cima, já vai estar só o óleo, e embaixo vai estar a acidez. Então, tem que se misturar os dois, para que eles fiquem iguais do sabor, tá? Vou entrar aqui com salzinho. Na receita eu coloquei QB, que seria quanto baixo, no caso cada um vai salgar da forma que preferir. E vou entrar com pimenta do reino preta, moída já, tá? Tem que ter uma pimentinha para levar os sabores, né? Dar aquela alegria no paladar. Pode ser outra pimenta? Pode, a pimenta, a sua escolha. Não tem uma pimenta específica para isso, para falar, é isso, tem que ser assim, tá? Peguei todos os ingredientes, misturei eles por igual. Legal você deixar na geladeira pelo menos meia hora para ele ficar frio. Aqui eu já tenho esse ingrediente pronto já, tá? Então é esse vinagrete que eu acabei de fazer aqui. Eu coloquei numa bisnaga, que assim eu consigo mexer ele melhor e assim eu consigo emulsionar ele de novo. Lembrando que ele é instável, então ele vai separar. Então a gente vai emulsionar ele toda vez que vai usar. Vai pegar uma salada da sua preferência, a salada que você quiser, ele vai combinar, porque ele é ácido, ele é doce, ele é salgado, ele é amargo, tem todos os ingredientes aqui necessários para você temperar. E vai regar a sua salada. Aqui eu trouxe umas folhinhas de alface. Esse bolzinho aqui já está limpo. Vou colocar aqui. As folhinhas de alface, colocar uma pupunha fresca, que eu cozinho ela lá no restaurante, não é aquela pupunha em conserva, que é cheio de vinagre, a gente pega a pupunha in natura e cozinha ela. Então, eu até dei umas aulinhas sobre como cozinhar a pupunha, para a gente ter uma pupunha fresca em casa. Tá? E vou servir ela com o nosso vinagrete. Vou servir até com, colocar um pouco desse que eu fiz agora, para ver que ficou o mesmo sabor realmente. Mas claro, o vinagrete, quando tiver ele frio, geladinho, fica mais gostoso. Então eu vou colocar o nosso na nossa bisnaga aqui, que está pronto para ser consumido, tá? Geladinho. Uma ideia simples para sua salada. Você consegue harmonizar ele com qualquer salada que não seja tão amarga, um almeirão, um radicchio que é um pouco mais forte, você vai contrastar, vai bater um pouco de frente. Mas você consegue ter uma salada e harmonizar bem os dois. Uma coisa simples que eu, brincando, testando lá na cozinha, acabei tendo essa ideia, né? Várias ideias, como todo ano a gente tem que bolar uma coisa nova para o festival. A gente cada ano vai renovando nosso estoque de ideias de pratos de café. Então um ano a gente faz doce, um ano a gente faz salgado e cada ano a gente vai revezando, tá? Vou chamar de novo aqui a Tati, acho que ela vai provar agora a salada com o café. Já estava aqui de olho. Para dar, só estava esperando a minha vez. A nossa nota aqui, falar o que ela saladinha. Acha. Tá, então eu vou tirar de novo a máscara, hein, pessoal? Vou colocar mais um pouquinho de vinagrete aqui, ó. Fica à vontade. Estou muito feliz hoje, viu? Quero todo dia agora trabalhar só provando comidinha gostosa, feita pelo chefe, né? O pessoal lá de casa tá com inveja de mim, eu tô vendo nos comentários, viu? Pessoal, não fiquem não, dá para encomendar, dá para pedir, comer em casa. Quero pegar um pouquinho de tudo aqui do bolo. Isso. Né? Vamos lá? Já tô almoçando. Gostoso. Senti pouquinho o café. Pouquinho bem leve, também. Bem levinho. Bem leve. É. Se ele for muito agressivo ao paladar, ele acaba que predomina e perde tudo. Lembrando que o vinagrete ele vai ser um tempero, né, que você vai usar em outra coisa. Você não vai pegar isso aqui e pegar uma alface e querer que ela fique só com gosto de café. Então isso não vai rolar. Curtiu? Aprovou? Eu dava de Ana Maria Braga. Tem que inventar outro bordão.
Bom? Curti, gostei. Legal, Também está legal. vendendo no Estação? Hoje, comprando o risoto com acompanhamento, a gente vai já mandar a saladinha de entrada totalmente grátis. Então, pedindo o prato, aí eu já mando a saladinha com o vinagrete de café da cozinha, vou mandar uma cumbuquinha assim com a saladinha montada, com o vinagrete. Então, ela já vai na entrada desse prato. Primeiro a saladinha, depois o risoto, né? Isso. Lembrando, gente, a gente tem pessoal aqui que tá participando da oficina, né? Todo mundo devidamente distanciado um do outro, todo mundo de máscara. Qual a avaliação que vocês fazem? Conta pra mim. Tá todo mundo fazendo joinha, tá todo mundo feliz aqui. Eles também vão receber, né? A gente conta como é que foi o cuidado que a gente teve aqui, chefe. Então, eles vão receber uma porçãozinha cada individual. Sim, claro. A gente vai fazer uma porçãozinha individual de todos os pratos, tanto do risoto quanto da salada com vinagrete, porção individual, que a gente já tinha higienizado tudo isso bonitinho. A gente colocou aqui nas porçõezinhas. E aí a gente vai servir, né? Um para cada um, provar tudo que a gente fez hoje descartável, depois consumir direto para o lixo, sem ter contato com mais ninguém. Porque a gente está tomando bastante cuidado por essa questão do protocolo, né, Covid. Então, tudo descartável, porçãozinha para cada um, todo mundo vai comer. Vocês já estão esperando a hora, né? Termina logo, Tatiana, pelo amor de Deus. Mas a gente tem mais comentários. Lembrando, comentários façam pelo Facebook do Turismo Santos, tá, pessoal? A Mônica Lima. Chefe, bom dia. O mini arroz dá para usar nessa receita? No caso do risoto, né? Bom dia. Para o arroz, ele tem que ser um grão que libere bastante amido, porque senão você não vai ter a cremosidade necessária. No final você vai ter que colocar muita manteiga, muito queijo, vai acabar com o sabor de tudo que você tem ali. Então, é legal, dá para tentar, mas aí vai cair naquele conto lá que a gente coloca creme de leite para conseguir deixar cremoso uma coisa que você consegue ter com arroz italiano. Então, o arroz italiano para risoto, tanto o arbóreo quanto o carnaroli, é melhor para você fazer. Para não ter erro, né, pessoal? Não ter erro. O Fernando Lumertz, que já tinha feito um comentário antes, falou excelente programação. Obrigada, Fernando. Continua com a gente. Lembrando, pessoal, começou 11 horas. Se você perdeu, agora assiste, tá? A oficina do chefe. Depois vocês pegam esses detalhes todos, né? Mas vai continuar nossa programação até às 5 horas. Depois de mim vai ser a Bela Parron, que já chegou aqui. Depois o Thiago Vigert. A gente vai ter um monte de atração durante todo o dia nessa super live. E a Mariana Caramês Melo falou, sentindo o aroma daqui. Gostoso, viu? A tecnologia vai ser boa, hein? Então... Será que um dia a gente chega no ponto da pessoa sentir o cheiro lá de casa? Tanta coisa a gente duvidou nessa vida, né? Hoje, com tudo que a gente consegue ter na palma da mão, se a gente começar a sentir o cheiro, acabou. Acho que de repente até o nosso psicológico trabalha, né? Você sentir o cheiro e nem tá aqui. Bom, então, eu provei aqui, tá muito gostoso, gente. Se vocês quiserem, lembrando, tá? Para você que entrou agora na live... Se vocês quiserem consumir tanto esses pratos aqui feitos pelo Estação Bistrô, quanto também outros pratos, outras receitas relacionadas com café, feitas à base de café, no site turismosantos.com.br/Festival Santos Café. Lá tem uma relação de estabelecimentos comerciais que são parceiros aqui do nosso festival e que estão com uma lista de produtos feitos especialmente com café. Então entra lá no site, procura, aí você já encomenda o almoço, o jantar de hoje, come um lanchinho da tarde, uma sobremesa, tá bom? Então é turismosantos.com.br/Festival Santos Café. E a nossa live até 5 horas da tarde, pelo YouTube da Prefeitura de Santos, ou pelo Facebook e Instagram do Turismo Santos, tá? Agora, chefe, a gente vai chamar uma outra atração, tá? Que a gente vai ter agora música com a Patrícia Diegues e o Maurício Martins. A Patrícia no vocal, o Maurício no violão e na bateria eletrônica e no backing vocal também. Eles vão tocar MPB, pop, rock, músicas boas, viu? Sim, com certeza. Gosta de Cássia Eller, Ana Carolina. Adoro. Minha playlist. Então o chefe vai curtir, eu também, porque eu gosto muito. Se você de casa gosta, olha, vou dar aqui vou fazer um briefingzinho para vocês. Canções de sucessos como Ivete Sangalo, Luísa, Cássia Eller, Amy Winehouse, Foo Fighters, Madonna, Alanis Morissette, Maroon 5, entre outros. Então, roda aí, vamos conferir uma musiquinha agora que cai bem, né? Com certeza.